Me responde uma coisa. Por que mesmo fazendo tudo certo, você ainda sente que não é suficiente? Talvez você esteja me ouvindo agora em um momento em que o barulho lá fora já diminuiu, mas aí dentro ainda há muito movimento. Estou certo? Pensamentos que não pedem licença, sensações que você não consegue bem nomear, uma inquietação que chegou sem avisar e que não parece ter pressa de ir embora. Pode ser que você não esteja mal, mas também não esteja bem. E existe um espaço difícil entre essas duas coisas que a maioria das pessoas nunca aprende a habitar com gentileza, não é? Você pode estar cansada de um jeito que vai além do físico. Cansada de explicar, de dar conta, de aparecer, de sorrir na hora certa. Cansada de ser a pessoa que segura as coisas para que as coisas não caiam, mas ninguém te segura. E vou te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Você não está exagerando. O que você sente é real. E faz todo sentido que você sinta isso. Hoje eu não vim te dar respostas prontas. Não vim com uma lista de coisas para fazer, nem com um método que vai mudar sua vida em 7 dias. Vim só para ficar aqui com você por um tempo. Conversar sobre algumas coisas que ficam guardadas lá no fundo e que de vez em quando precisam ser ditas em voz alta. Então, se você puder, respira. Deixa o ombro descer um pouco e fica aqui comigo por esses minutos. Existe uma coisa que acontece com muita gente e que quase ninguém para nomear. É aquela sensação de que, não importa o quanto você faça, nunca parece ser suficiente. Você termina um dia longo, fez suas coisas, resolve suas coisas, atravessou o dia e quando finalmente deita na cama, a primeira coisa que aparece não é alívio, é uma voz. Uma voz que começa a repassar o seu dia. O que ficou para trás, o que você disse que não deveria, o que você deveria ter feito diferente e não fez. Uma voz que nunca parece satisfeita. E você já conhece essa voz. Ela fala com a sua própria entonação, usa as suas palavras. E por isso é tão difícil perceber que ela nem sempre está certa. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se autocrítica internalizada. Parece complicado, mas é simples de entender. Significa que em algum momento da sua vida, você aprendeu que precisava ser exigente consigo mesma antes que alguém fosse. Uma espécie de autoproteção. Se eu me cobrar primeiro, a decepção dos outros vai doer menos. Se eu nunca estiver satisfeita comigo, pelo menos ninguém vai me pegar de surpresa. E por um tempo, isso funcionou. Esse mecanismo te ajudou a sobreviver em ambientes onde o erro custava caro, onde o afeto era condicional, onde você precisava merecer o espaço que ocupava. Mas o problema é que a vida foi mudando e esse mecanismo não deu conta do recado, né? Ele continuou funcionando no automático, cobrando, avaliando, questionando, mesmo quando já não havia mais nada a provar. E aí você se vê carregando uma exigência interna que ninguém ao seu redor consegue ver. Porque por fora, tudo parece bem. Por fora, você funciona. Mas por dentro você está num tribunal que nunca encerra a sessão. Eu vou te descrever algumas coisas, e você me diz se elas soam familiar para você. E se a resposta for sim, fica tranquila. Você não está sozinha nessa. Você recebe um elogio. Alguém diz que você fez um trabalho excelente. E em vez de receber aquilo, você já começa a procurar o porquê. Foi sorte? Eles não viram os erros. Se soubessem de tudo, não diriam isso. O elogio entra e não penetra. A crítica entra e ela sim, ela penetra. Você consegue guardar por anos uma coisa que alguém disse numa distração, uma palavra descuidada, um olhar que pareceu julgamento, uma situação que já foi, que todo mundo esqueceu, menos você. Porque você guarda e revisita. E cada vez que revisita, a memória dói um pouco mais do que da vez anterior. Isso também tem um nome: ruminação. É quando a mente mastiga o mesmo pensamento várias e várias vezes, tentando encontrar uma saída que talvez não exista, tentando resolver com lógica algo que só vai se resolver com o tempo e com gentileza. E a outra coisa, você provavelmente é muito mais generosa com os outros do que consigo mesma. Se uma pessoa que você ama cometesse o mesmo erro que você cometeu, você consolaria e relavaria dias depois, não é? Você diria que não foi tão grave, você encontraria palavras para amenizar. Mas quando é você, a régua muda. Quando é você,
O erro vira prova. Prova de alguma coisa que você carrega há muito tempo. Que você não é boa o suficiente. Que você precisa se esforçar mais. Que você ainda não chegou lá. E talvez você nunca tenha parado para se perguntar: chegar onde exatamente? Quem definiu esse lugar? Quem colocou essa barra tão alta? E por que você ainda está tentando alcançar algo que talvez nunca tenha sido seu para começar? Pode ser que você tenha passado tanto tempo tentando ser suficiente para os outros, que nunca aprendeu o que significa ser suficiente para você mesma. Não como conquista, não como resultado, mas simplesmente como você é. Ouça o que eu irei te dizer com muito carinho, porque talvez ninguém tenha te dito isso do jeito que precisa ser dito. O problema nunca foi você. Não foi falta de esforço, não foi falta de dedicação, não foi falta de força. O problema foi que em algum momento, alguém ou alguma coisa te ensinou que você precisava ganhar o direito de existir sem culpa, que o descanso precisava ser merecido, que a paz precisava ser conquistada, que você só poderia parar quando tudo estivesse resolvido. E como tudo nunca está completamente resolvido, você nunca parou de verdade. Entende a lógica por trás? Você aprendeu a ser forte e foi muito boa nisso. Mas existe um custo que ninguém menciona quando a gente aprende a ser forte o tempo todo. O custo é esse cansaço que não passa com sono. Essa fadiga que não é física. É uma sensação de estar sempre ligada, mesmo quando tudo ao redor está quieto e não tem motivo para ficar em alerta. E talvez a pergunta que vale fazer agora não seja como faço para melhorar. Talvez a pergunta seja: o que eu precisaria deixar de carregar para me sentir um pouco mais leve? Não estou falando de abandonar responsabilidades, nem de desistir. Isso jamais. Estou falando daquele peso invisível, o peso da perfeição que ninguém pediu, da aprovação que você ainda está tentando conquistar de pessoas que talvez nem lembrem mais do que disseram, da versão de você que precisava ser impecável para ser amada. Essa versão fez o que ela pôde. Ela te protegeu quando você mais precisava de proteção, mas você não precisa mais dela do mesmo jeito. E está tudo bem começar a soltar um pouco dessa armadura. Não de uma vez. Vai aos pouquinhos, com paciência, com a mesma gentileza que você oferece a todo mundo, menos a você mesma. Porque a verdade é essa: você não precisa se consertar, você precisa se conhecer. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Consertar pressupõe que algo está quebrado. Conhecer pressupõe que algo está esperando para ser visto. E o que está esperando para ser visto em você é alguém que fez muito mais do que imagina, que aguentou mais do que deveria, que seguiu em frente mesmo quando não sabia exatamente para onde estava indo. Isso não é fraqueza. Isso é uma forma muito corajosa de existir. E eu te admiro muito. Então eu quero encerrar com você da mesma forma que comecei. Na calma, sem pressa, bem tranquilo. Como alguém que está aqui do seu lado e não tem nenhum lugar mais importante para estar agora. Você chegou até aqui. Pode ter sido um dia pesado, pode ter sido uma semana que parecia não ter fim. Pode ser que você ainda não saiba exatamente o que está sentindo. E está tudo bem. Nem tudo precisa ser nomeado para ser real. Nem tudo precisa ser resolvido para ser suportado. Às vezes o suficiente é simplesmente continuar. E você continuou. Você está aqui, ouvindo, respirando, tentando entender um pouco mais sobre si mesma. Isso já é muito mais do que a maioria das pessoas faz. Eu não vou te prometer que amanhã vai ser diferente. Não sei o que amanhã vai trazer. E qualquer um que prometa isso não está sendo honesto com você. Mas o que eu posso te dizer é isso: a forma como você fala consigo mesma importa. Mais do que você imagina. Mais do que qualquer coisa externa que você tente encaixar na sua vida. Porque o mundo lá fora vai continuar exigindo. As pessoas vão continuar precisando de você. A vida vai continuar chegando com suas demandas e suas surpresas. E acredite em mim, nunca acaba. Mas está tudo bem. Você vai dar conta. Eu sei disso. Mas se você conseguir, aos poucos, diminuir o volume daquela voz interna que cobra, que julga, que nunca está satisfeita, você vai descobrir que existe um silêncio dentro de você que é seu, que sempre foi seu e que ninguém pode tirar. Então por hoje, não precisa resolver tudo.
Não precisa entender tudo, não precisa ser forte agora. Só precisa deixar o corpo descansar, deixar a mente repousar um pouco, deixar que esse momento seja exatamente o que é, suficiente. Porque você, do jeito que você é, já é suficiente. Nem perfeita, nem completa, nem sem erros, mas suficiente. E por hoje, isso já basta. Se quiser falar sobre algo, me escreve. O e-mail tá na descrição. E pode ir com calma agora. Você já fez demais hoje. Nos vemos aqui de novo. De pijama, como sempre. Curta, compartilhe e comente.